Muito obrigado. Bom, eu vou. Obrigado, Mônica, pelo convite. Justamente porque eu tenho bastante trabalho aqui nesse período, sair do trabalho e pensar fora do quadro de trabalho, para mim, é um relaxamento, é um prazer, e eu acho que essa apresentação me salvou a vida nas últimas 2 semanas. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver se vocês estão vendo. A- eu acho que eu vou ter que interromper a apresentação aqui para. Então, então, muito obrigado por essa oportunidade de refletir com vocês, né? De bater papo em torno desses temas. Eu queria começar pedindo desculpas pelo fato dos slides estarem em inglês, mas justamente como eu tinha pouco tempo para preparar tudo isso, e como eu ia fazer uma outra apresentação amanhã com o Roundtable aqui de Paris, eu disse, eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só, e vou fazer os slides em inglês, a apresentação vai ser em português. Eu chamei essa apresentação de o rei, o guerreiro, o mago, o amante, interpretações, inspirações e extrapolações baseadas na Guerra dos Tronos, nos arquétipos da Guerra dos Tronos. Eu não sei quantos de vocês já viram a série Guerra dos Tronos ou leram os livros. Eu prometo tentar não fazer muito spoiler, tá? Assim, eu vou tentar descrever um pouco assim os personagens. É... Precisa saber que na Guerra dos Tronos, no final, morre todo mundo. Então, assim, não adianta fazer muito spoiler, não, porque no final, assim, o pessoal morre mesmo. Mas vamos tentar fazer essa ponte. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos Lima. Fui recém-apontado como diretor num programa de mestrado que se chama Marketing Internacional e Desenvolvimento de Negócios, na Esquema. Eu fico entre Lille e Paris. Então, passo um tempo aqui a 1 hora de TGV de trem rápido em Lille ou uma parte aqui em Paris. Eu sou baiano, né? Mas vivi um pouco em todos os lugares desse planeta. Eu vivi um pouco na América do Norte, na Áustria, na Alemanha. Ah, o meu trabalho na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação é o que desenvolveu a minha paixão pela dinâmica da inovação. Foi um pouco que eu fiz aqui também no meu primeiro emprego na França. Passei 9 anos numa business school aqui de Paris e recentemente, desde agosto, que eu estou na Esquema, que, como vocês podem ver, é uma escola que tem um campus em Belo Horizonte, né? Não sei se vocês estão vendo que a Esquema ela tem um campus brasileiro, tá aqui o Cristo, né? Tem um campus francês, tá aqui a Torre Eiffel, e tem um campus nos Estados Unidos e na China. Então, é uma multinacional francesa que tem campus nos 4 cantos do planeta. Então, meus interesses são a inovação, o marketing, a gestão do conhecimento e, claro, a mitologia, né? Que é o que explica por que eu estou aqui. Eu gosto também de computador dos anos 80 e tocar um pouco de violão. Bom, vamos, vamos ao que interessa. Os autores, para aqueles que tiveram tempo de dar uma lida no livro, começam o livro com essa pergunta: onde estão os homens de poder iniciados hoje? Onde estão os homens de poder plenos, né? É, Na realidade, a gente vai passar por uma série de arquétipos e vai ver que na história da humanidade houve muito poucos homens plenos. E esse é o desafio maior que a gente tem hoje, é de entender esses arquétipos para facilitar essa transição entre os estágios imaturos de masculinidade e os estágios mais avançados. Bom, a gente sabe que o Gilberto Gil, né, não é para ser bairrista não, mas tem que começar com um baiano. Escreveu essa canção belíssima, inspirada do filme de 78, né, Super-Homem é a canção, já fazendo essa questão, né, perguntando essa questão, né, quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera.
Na canção, ele sugere que o arquétipo masculino ideal encontraria sua força no lado feminino. E o que não deixa de ser verdade, né? Eu acho que a complementaridade de ânimos e ânima em Jung é forte, mas eu acho que a lição do livro é que o verdadeiro arquétipo masculino, por si só, tem algo a contribuir ao mundo sem necessariamente se feminilizar. E esse arquétipo masculino não é o que, como dizem as feministas, não é sendo menos homem que se vai melhorar as condições de relação masculino e feminino, mas ao contrário, em sendo mais homem, mais pleno, um homem maduro, com a sabedoria do mago, a justiça do rei, a sensibilidade do amante e a coragem do guerreiro. Bom, a gente, para quem conhece um pouco Jung, sabe que eles têm esses 3 níveis de inconsciente, né? O primeiro nível é o nível determinado pela família, pela religião, pela sociedade, e que formam a parte consciente, né, o ego, e que é extremamente influenciado pelo patriarcado. E tá aí a maldição da era moderna, né, e dos últimos 3.000 anos, é que nós somos prisioneiros de valores patriarcais que, por ter medo da plenitude masculina e da plenitude feminina, se cria formas imaturas de sombra, de homem-sombra, que a gente vai discutir, que vem tanto do coletivo, do inconsciente coletivo, quanto do inconsciente pessoal desses homens incompletos, né? Eles são incompletos, entre outras coisas, porque eles não têm ritos de passagem, né? Esse é o diagnóstico dos autores. Eles não têm. Já não temos na modernidade ritos de passagem que permitem ao garoto de se transformar homem, e porque somos ainda prisioneiros de uma série de valores patriarcais, dessa tradição patriarcal. Então, como fazer essa evolução da psicologia do menino para a psicologia do homem? Eu adoro essa progressão, que na realidade é uma involução, né? O homem que procura o seu espaço e que não encontra no modo incompleto, sombra, a sua plenitude masculina. Bom, tá aqui um dos problemas, né? Um dos problemas é o fato de não termos mais esses ritos de passagem. Não sei se vocês já tiveram a sorte de ver as pinturas rupestres das cavernas de Lascaux. Elas são magníficas, e o que elas revelam é um modo de transcendência que permitia aos meninos guerreiros pré-históricos de fazerem a transição entre o estado adolescente e o estado adulto, num rito de inicialização, né, num rito de passagem, nessa caverna em que um xamã, certamente, ou um sábio, lhes explicava a harmonia do guerreiro, a harmonia do gesto de matar, que vai dar vida e que vai perpetuar a relação simbiótica entre esses guerreiros e os animais que eles consomem, né? No livro, eles mencionam um filme que se passa no Brasil, né, A Floresta das Esmeraldas, em que um branco se perde na Amazônia, uma criança branca, e tem um momento interessante no filme em que o adolescente começa a se apaixonar por uma indiazinha, e aí o xamã da tribo e o cacique viram-se para ele e dizem: menino, tá na hora de você morrer. E vamos matar você, né? E essa morte do menino é um rito de passagem em que ele vai sofrer durante uma noite, mas vai acordar no dia seguinte com um outro nome e com a psique masculina. Ele tem que deixar a infância para trás e tem que abraçar a sua plenitude de guerreiro. Bom, o patriarcado é o outro problema, como a gente viu, né? E é um patriarcado que teme a plenitude masculina, porque é difícil atingir essa plenitude, teme a plenitude feminina, né? E a opressão das mulheres, não só nas sociedades orientais africanas, mas mesmo na sociedade ocidental.
vem desse medo que o homem imaturo tem dessa plenitude. Então, tá aqui o retrato do homem moderno, né? Um homem ansioso, impotente, frustrado, oprimido e opressor, e frequentemente envergonhado de ser masculino, né? O que é uma contradição absurda. Os arquétipos podem nos ajudar a entender como é que é feita essa transição. Eu e a Mônica estamos pensando aí em fazer um trabalho sobre as marcas e esse material que vai ficar à disposição de vocês mostra como a cada arquétipo correspondem a marcas, né? E as marcas se servem dos valores eternos dos arquétipos. Se quisermos nos retenir só nos 4 arquétipos que vamos discutir no livro, nós temos aqui o soberano, né? O rei, o guerreiro, o mago e o amante. Mas vejam que esses são só 4 arquétipos de um conjunto muito mais amplo, alguns deles de forma imatura. A gente vai ver que o herói é um arquétipo ainda imaturo, mas todos eles têm 4 papéis fundamentais na jornada humana. O dar estrutura à experiência de vida, facilitar uma jornada espiritual, né, uma aventura espiritual, deixar uma marca, porque a morte ela é opressora, né? Então todos nós queremos deixar uma marca no mundo e nos conectarmos com a natureza e com o mundo. Quem dera, ó mãe, quem dera, pudesse o homem compreender que essas 4 funções não vão ser feitas com os milagres da tecnologia moderna, mas, ao contrário, se nós temos muito a aprender com os nossos ancestrais primitivos em termos de conexão com essas quatro funções da psique. Eu estava ouvindo a biografia de Jung. Eu agora, como passo muito tempo nos transportes, eu ouço muito livros áudio, né? E eu estou ouvindo a biografia do Jung. E é impressionante a admiração que ele tem por esses povos ditos primitivos da África do Norte, da África Central, da América do Norte, ameríndia, e como eles estão muito mais próximos da transcendência e da plenitude que nós, ditos civilizados, né? Bom, estão aqui os 4 arquétipos da masculinidade, né, que vocês viram no livro. O que a gente vai fazer é que a gente vai condensar por cores, vamos tratar 3 arquétipos por cor, e vamos tentar assim cobrir os 24 arquétipos. O que é preciso ter em mente é esse aspecto tridimensional da pirâmide, né? Nós temos aqui no interior a pirâmide imatura, que não deve desaparecer por completo. Ela é a base de construção da pirâmide plena da psicologia do homem adulto. O que se deve fazer é criar pontes, é criar escadas, né? Que permitam a gente que nos permitam de conectar com essa psique adulta, mesmo quando a psicologia infantil se manifesta. E continuarmos louvando a criança e certas formas imaturas do arquétipo, sobretudo as formas imaturas plenas. A gente vai ver que cada um dos arquétipos infantis tem uma forma plena. Reconectar com essas formas plenas do arquétipo infantil é algo que pode ser muito saudável, mesmo no adulto maduro. Bom, aqui entra a Guerra dos Tronos, né? Vamos então tentar encontrar ilustrações entre o mundo real e o mundo da Guerra dos Tronos. Bom, falemos então primeiro da criança divina, né? A criança divina que potencialmente vai virar o rei. É o caso, por exemplo, do Buda, é o caso do Cristo, e é também o caso do Robb Stark, que é o filho do Senhor do Norte, né? E que vai, durante a Guerra dos Tronos, virar o rei do Norte. E que foi a vida toda treinado para ser esse rei, né? Enquanto herdeiro do Senhor do Norte, ele foi condicionado para assumir, para transpor essas barreiras e eventualmente se tornar rei.
Bom, é uma transição que se passa, de uma certa forma, bem no filme. Ah, o problema quando essa transição se passa mal é que você pode passar de criança divina, por exemplo, a tirano, ou criança divina o que a gente chama da criança na cadeirinha alta, né? O menino mimado que acha que tudo é ruim e que por não se contentar com as coisas simples que lhe dá a mãe, tá sempre faz um jogo de poder para sempre exigir mais, né? Na Guerra dos Tronos, isso está encarnado pelo Joffrey, né? Que é um rei extremamente imaturo e cujo ato arbitrário de matar o Senhor do Norte vai iniciar a Guerra dos Tronos, ou em Viserys, que é um herdeiro de uma outra facção e que é extremamente tiranizante e que vai tiranizar a sua irmã. A gente vai ver que ele vai muito rapidamente, isso não é um spoiler porque acontece muito cedo, ele vai desaparecer e a gente vai ver que a verdadeira força, a verdadeira criança divina não era ele, a verdadeira criança divina era a sua irmã que vai de fato se tornar a rainha dos Targaryen, né? Bom, nós temos uma outra área de sombra. Se o tirano e o tirano da cadeirinha são o lado sombra passivo, desculpe, o lado sombra ativo desse arquétipo, o lado sombra passivo desse arquétipo está expressado pelo príncipe débil. E aqui eu acho que houve um problema de tradução na versão brasileira, porque na versão brasileira a gente fala do príncipe covarde e do covarde. Eu acho que não se deve usar a palavra covarde nesse arquétipo, porque como a gente vai ver mais tarde, a palavra covarde já está sendo usada no outro arquétipo, e isso presta muita confusão, né? Então, vamos sair um pouco da tradução brasileira, vamos chamar isso aqui do príncipe débil, e no formato adulto, né, imaturo, o débil. Bom, aqui desculpa aos fãs da monarquia inglesa, né? Para quem viu The Crown, essa aqui é a Rainha Elizabeth é, tentando fazer da sua criança divina um rei, né? O Príncipe Charles. Bom, eu acho que o Príncipe Charles está mais para débil do que para rei pleno. E na Guerra dos Tronos nós temos um fenômeno parecido que é a figura do Robert Arryn, né? Que é uma criança extremamente frágil, super protegida pela mãe e que não consegue fazer a transição que cai na sombra da criança divina para tornar o príncipe débil e que não vai jamais conseguir subir à posição de rei. Bom, esse aqui é um dos personagens principais da série, o Jon Snow, que é o herói. Vários outros personagens podem ser considerados o herói, mas ele é um bastardo, né? E que tem que fazer a saga do herói. Ele vai sair do mundo conhecido do pai, da família, vai cair no mundo especial do além-muro, né? Para quem sabe, o além-muro é onde está o verdadeiro perigo da Guerra dos Tronos, o muro que separa o norte do sul e que é inspirado da muralha de Adriano, né? Na Escócia, e que vai voltar desse muro com a redenção, com o bônus, e que vai eventualmente, provavelmente, a gente vai saber na última temporada, salvar o mundo. Esse herói pode cair na zona de sombra, como todos os arquétipos, você tem a zona de sombra do herói imaturo, é o que na tradução eles chamam de o valentão exibicionista, né? que é o Grandster Bully, e que na Guerra dos Tronos é encarnada por um outro bastardo, o bastardo dos Bolton, que vem de uma casa extremamente cruel, cuja prática é escorjar, né, as pessoas vivas, e que não vai conseguir passar do nível de herói para guerreiro, mas vai ficar prisioneiro do lado ativo da sombra do guerreiro, que é o sádico, né? E o sadismo desse personagem, para quem conhece a série, não conhece limites, né?
Bom, o covarde, né? E aqui, por isso que eu acho que a tradução foi mal feita lá. Eu acho que o covarde, o verdadeiro covarde, ele está aqui no arquétipo do herói. O covarde é o leão do Mágico de Oz, né? É aquele que não tem o coração e que vai buscar o coração para poder se tornar eventualmente o rei dos animais e fazer essa transição de covarde para guerreiro. Na Guerra dos Tronos, o personagem que encara esse arquétipo é o Theon Greyjoy, que começa a temporada 2 ou 3 como um valentão exibicionista que tenta virar um herói para a facção dele, é feito prisioneiro, se transforma no extremo covarde, e de covarde, sem spoiler, a gente vai ver que ele abdica de se transformar em herói, abdica de se transformar em guerreiro, mas vai conseguir passar para o estado de herói. Não vou dizer como é que isso vai acontecer, mas é bem interessante a dinâmica desse personagem, porque ele faz a triangulação completa do lado imaturo da psique do herói. Bom, a criança precoce é a forma imatura do mago. Todos nós conhecemos aquela criança curiosa que vai brincar com objetos científicos, que vai ler muito cedo e que vai ter uma imaginação científica e a gente vê quase que um engenheiro em formação, né? Esse, para mim, na Guerra dos Tronos, tem a forma do Tyrion Lannister, um dos personagens mais interessantes. Ele, inclusive, tem a forma de uma criança, né? Porque ele é um anão. Ele vai, durante a saga, aumentar em poder e vai se tornar um verdadeiro mago capaz de usar sua sabedoria e seu conhecimento para reduzir o sofrimento da guerra e dar um deslace, um fim para a guerra, esperamos, assim, vai salvar o mundo, né, graças à sua sabedoria e à sua coragem. E um outro personagem parecido é o Varys, que é um outro conselheiro do rei, e que também, não é por azar que eles dois se tornam melhores amigos, né? Eles têm uma energia muito similar. Bom, aqui entra a figura do sabichão, do que em português a gente chama o trapaceiro sabichão, né? Que é um lado ativo de sombra do mago ou da criança precoce. O trapaceiro sabichão é uma figura que lá na Bahia, né, a gente chama de Exu, e que é um orixá importantíssimo, porque ele pode, com as suas traquinagens, com as suas trapacerias, forçar os indivíduos a quebrarem o seu ego e amadurecerem, né? O Exu é um quebrador de egos, que é uma função fundamental em qualquer religião. Para você, o amadurecimento passa por, de novo, para citar Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, tenho que lamber os chãos dos castelos, etc. e tal. É essa humildade que o trapaceiro frequentemente lembra aos heróis, que é importante permanecer humilde. Na saga da Guerra dos Tronos, você tem essa figura no indivíduo que é uma espécie de manipulador frio, extremamente cruel, mas que frequentemente é um alívio cômico, e o humor dele torna ele um brincalhão ou um trapaceiro sabichão. O lado passivo dessa zona de sombra da criança precoce pode ser visto no caso Mônica Lewinsky, né? Aquela figura patética de um presidente da República, um rei rebaixado ao que a gente vai chamar de palerma, né? Um palerma diante das câmeras dizendo eu não transei com essa mulher, né? O inocente negador.
Esse Palerma ele pode ser extremamente prejudicial. Na Guerra dos Tronos você tem a figura do Meister Parcel, que é teoricamente um mago, teoricamente treinado na sabedoria, um alquimista, mas que pela sua mesquinhez, pela sua pequenez, pela sua forma manipuladora de usar a informação, se torna às vezes um inocente negador e às vezes um Palerma. O último arquétipo é o da criança edipiana, né, que na sua plenitude é o amante. O que eu acho interessante nessa figura é o fato de que o amante, contrariamente ao que se pode pensar, não é o Dom Juan que ama 1000 mulheres. O Dom Juan ele é uma forma negativa, é uma forma de sombra do amante, que é o amante viciado, né? O amante da sua plenitude não é mais do que uma pessoa extremamente sensível, uma pessoa capaz de entender a natureza, de apreciar a beleza e o equilíbrio da natureza. Na Guerra dos Tronos, esse é mais um Stark, uma criança Stark que fica paraplégica muito cedo, mas que desenvolve um terceiro olho e a capacidade de ver e tudo e todos e criar uma empatia, né? Uma empatia muito grande com o sofrimento humano e conseguir uma conexão, né? Uma conexão com esse mundo humano. Do lado sombra infantil desse ativo, desse arquétipo, nós temos o filhinho da mamãe. No Senhor dos Tronos, na Guerra dos Tronos, a gente não sabe se é o caso do Robert Baratheon, né? Se ele teve uma infância de filhinho da mamãe. Em todo caso, Robert Baratheon é claramente um amante viciado. Ele passa a vida a ter um amante por noite, em busca do amor que ele perdeu na adolescência. Por conta do qual ele fez a Primeira Guerra dos Tronos há 15 anos antes dos acontecimentos da Guerra atual, e que vai desaparecer, ele nunca vai conseguir chegar no estado de rei pleno, porque é prisioneiro da sombra do amante viciado. Aqui no outro lado passivo dessa sombra, nós temos o sonhador, né, cuja sensibilidade com o mundo espiritual torna ele prisioneiro desse mundo espiritual e que no estágio adulto pode ser o amante impotente. Eu acho que o amante impotente é menos aquele que não consuma o ato sexual e mais aquele que se deixa manipular facilmente pela energia feminina, que seja ela da rainha, né, ou da sua mãe. A gente vê no Tommen, né, esse personagem na Guerra dos Tronos, um personagem que é extremamente fácil de manipular, extremamente e é por isso que a mãe dá ele em casamento a essa rainha, porque ele quer manipulá-lo e conservar o trono através dele, né? Então, esses são os 24 arquétipos. À guisa de conclusão, eu queria compartilhar algumas coisas que essas ideias me inspiraram. E eu queria começar de novo, voltar para essa história do que é o super-homem, né? Eu acho que o super-homem não é aquilo que propunha Nietzsche e que um Nietzsche mal lido pode dar a interpretação de um Hitler, né? Um Hitler, um Stalin, é um super-homem nietzschiano mal interpretado. Ao contrário, o super-homem ele é todo o contrário do que é um Hitler. Ele tem agora a coragem do guerreiro, mas graças à suavidade, à sensibilidade do amante, ele vai ter a compaixão, ele vai ser o cavaleiro ideal, o defensor dos fracos, dos oprimidos, ele vai ter a justiça do rei, ele vai ter o conhecimento do mago para fazer prosperar a sociedade. É interessante a gente também observar o lado feminino desses arquétipos. Eu sei que vocês trabalharam esses arquétipos femininos num outro momento, e ver que todos eles têm uma correspondência, e o arquétipo pleno, na realidade, é uma figura que são duas pirâmides coladas pela base, o que dá uma imagem octaédrica, né? Um octaedro, né? Uma imagem de 8 lados, e
Na Guerra dos Tronos, isso é bastante bem ilustrado por uma das figuras principais, que é a Targaryen, a Daenerys Targaryen, que é, ao mesmo tempo, rainha, mãe, mulher sábia e amante. Né? E eu acho interessante isso para mostrar que a gente isolou em cada personagem uma energia, um arquétipo, mas a forma ideal ela é piramidal. Elas são 4 facetas que se tocam e que se culminam rumo a essa forma plena, essa forma madura do ideal humano. Bom, para puxar um pouquinho a sardinha para o que eu faço, né, eu falei que eu fazia inovação e assim, eu gostaria de mostrar o quanto esse tempo que eu passei preparando isso está me dando algumas ideias de artigos para desenvolver. Uma ideia de artigo que eu gostaria de fazer é tentar encontrar um paralelo entre as formas arquetípicas da maturidade, não só masculina, mas masculina e feminina, né? São polos do mesmo octaedro, e tentar entender se ao arquétipo do amante pode corresponder o estilo de aprendizagem divergente, ou seja, pessoas cuja sensibilidade e empatia vão permitir de identificar necessidades humanas que vão dar margem a novos produtos e serviços. Toda inovação começa com uma necessidade não explorada. E eu acho que o amante ele está bem localizado para fazer essa transição entre diagnosticar com a sua empatia onde é que tem potencial de melhoria no mundo e desenvolver essas ideias com essa sensibilidade. Bom, o amante com essa sensibilidade, ele não é suficiente para inovar, é preciso a capacidade de interpretação e o rei ele tem esse papel de framework, de estruturar os dados para entender e decifrar todas aquelas coisas que a etnografia do amante permitiu e traduzir isso em verdadeiras características potenciais do produto. Essas características são mutuamente exclusivas, né? Steve Jobs, que é um guerreiro da inovação, ele sempre disse que é preciso dizer não a 1000 coisas para inovar, e essa coragem de dizer não é o estilo de aprendizagem convergente do guerreiro. Por último, é preciso a engenhosidade do mago para transformar esse protótipo que saiu da convergência desse processo em verdadeiros produtos e serviços. Então, eu não vou me alongar muito nisso aqui, porque tem papo para mais 50 horas, mas eu acho que tem uma verdadeira ponte a se fazer entre os arquétipos masculino e feminino e o time de inovação ideal, que precisa dessa diversidade de energias, né? E estilos de aprendizagem. Bom, para concluir sobre essa questão do amante, do guerreiro, e depois abrir a perguntas, eu queria só citar o nosso Campbell, né? Porque ele, afinal de contas, é ele que nos une aqui, né? Une Paris a São Paulo. E antes de citar Campbell, eu acho que vale a pena citar Chico Buarque, né? Acho que para sair um pouquinho da Bahia e dar uma colher de chá para o Rio de Janeiro, acho que não tem nenhum paulista aqui nessa apresentação. Eu acho que eu me peguei cantarolando essa música essa semana, quando eu estava pensando nessa apresentação, e eu disse, puxa, olha só, eu era o herói, e agora eu era o rei, e agora era fatal que o Faz de Conta terminasse em pesadelo, porque essa incapacidade do herói de se transformar no guerreiro, essa incapacidade da criança divina de se transformar em rei, é o que explica esse louco a se perguntar o que é que a vida vai fazer de mim. E isso nos traz a Campbell, né? Que sugere no último livro dele, né? Isso está também citado no livro do Douglas. Não sei se está traduzido em português. The Inner Reaches of Outer Space, os limites internos do espaço sideral, uma tradução livre. Nesse último livro, o Campbell ele conclama o mundo a um despertar pela
iniciação, pelos ritos de iniciação. Agora, essa iniciação não pode ser nos moldes não pode ser nos moldes de uma tribo. A gente não vai pegar os nossos meninos, não vai lapidá-los, lambuzá-los de mel, jogar no formigueiro e chamá-los de homem no dia seguinte, né? O que a gente tem que fazer é o que Jung chama aquele processo de individuação, ou seja, é preciso que cada menino, com a ajuda do sábio, do velho sábio, encontre os caminhos de maturação, talvez pelas histórias, talvez por filmes como a Guerra dos Tronos, que permitam a eles de entender que o verdadeiro homem, se Guerras dos Tronos acontecem, é devido à imaturidade dos guerreiros e dos reis e dos magos envolvidos. É preciso, talvez, um pouco mais de amante para entender que o verdadeiro homem não é aquele que não chora, mas aquele que consegue, através da sua empatia com a natureza, encontrar a sua maturidade na justiça do rei, na coragem do guerreiro amante, do guerreiro com compaixão, do mago engenhoso. E com isso eu abro o debate para a questão inicial. Como é que a gente faz esses ritos? Como é que a gente ajuda esses meninos perdidos do mundo todo a se transformarem em guerreiros? Como é que a gente pode criar essa porta, esse portal de transformação da psique do menino para o homem pleno? E fica aqui aberto o debate. Eu vou talvez parar a apresentação aqui e voltar para a tela plena, se eu conseguir. Não sei se vocês estão me vendo. Então tá aberto o debate.